Belo Horizonte, vamos aprender um pouco mais com os comentaristas Alexandre Simões e Edu Panzi. Ô Milton, um abraço para você, para o Simões, para quem tá ligado no Rádio Esportes. Pegando um pouco da palavra do Mohamed sobre intensidade, ontem me chamou a atenção positivamente o ritmo que o Atlético imprimiu num jogo, num confronto que já estava decidido, definido. A Caldense não tinha a menor condição de vencer o Atlético por 3 gols de diferença. Aliás, de sequer vencer o Atlético. Jogaram 3 vezes, o Galo venceu as 3, não tomou gol, 2 por 3-0, não venceu por mais o primeiro jogo, porque deu uma desacelerada na segunda etapa, o que não aconteceu ontem. O Atlético intenso do primeiro ao último minuto. E aí o Turco, perguntado sobre o nível de trabalho, né? Se o Atlético chegou no seu máximo, treinador nenhum vai falar em março que o clube chegou, o seu time chegou no máximo físico, de intensidade. Todos eles vão dizer que ainda falta muito, e falta mesmo. A gente está falando de início de temporada, primeiro trimestre que está indo embora, está acabando o estadual, e agora que começam as grandes competições, né? Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. E se tem algum time no seu nível máximo de físico e de intensidade, o trabalho está errado. Porque do meio para o final da temporada que você tem que chegar no seu maior nível. Se você chega agora no início de temporada, a queda ela vai vir antes do final da temporada e certamente você vai fracassar nas outras competições. Então acho que o trabalho tem sido muito bem feito no Galo. O Atlético tem feito e demonstrado nos jogos, e esses jogos principais, os mais decisivos, tem demonstrado em campo, viu, Simões? A sua superioridade técnica aliada à parte física, à intensidade, aí fica difícil para o adversário. Sim, e eu acho que ontem deixou muito assim a mostra de que aquele quadrado do Cuca é o pensamento do Mohamed também. O Alan Jair com o Zarate e o Nacho. Né? A gente percebe que ele tem uma admiração muito grande pelo futebol do Nacho, e isso com certeza é a influência argentina. E o que chama a atenção é que ontem, eu não sei nem quantos desfalques foram, mas foi o Everson, o Godin, o Júnior Alonso, 9, né? O Damião tá falando aqui. A defesa foi toda reserva. Do goleiro ao lateral esquerdo. Mas o Mariano entrou, né? Jogou o segundo tempo. O início foi com toda a defesa reserva. Jogou um goleiro, 2 zagueiros, 2 laterais esquerdos. Só aí 5. Com o Vargas 6, o Hulk 7. É isso. É por causa de lesão, seleções, o suspensão. Savarino também estava na seleção. Seleções 8. E o Hulk por causa de suspensão. Então são 8, né? Savarino, Hulk. 9 com o Hulk. 9 com o Hulk. Então quer dizer, quase um time inteiro de grandes jogadores que desfalcaram o Atlético. E mesmo assim passou sem dificuldade pela Caldense. Claro, existe um aspecto que a diferença técnica do Atlético para os outros times do Campeonato Mineiro, e a gente pode até incluir o Cruzeiro nessa lista, é muito grande, de investimento, de técnica, né? Eu não tenho nenhuma dúvida, tá, de que tecnicamente o time reserva do Atlético é melhor que qualquer outro time do Campeonato Mineiro. Eu concordo. E se a gente fizer uma formação reserva do Atlético aqui, a gente vai ter essa certeza. Então, é uma disparidade muito grande. Tá? Só que o Atlético soube fazer valer essa disparidade em campo. A única derrota foi para o RT lá em Patos, num dia que usou uma equipe nem mais do que reserva, com vários garotos. Teve alguns problemas no clássico contra o Cruzeiro, da fase classificatória. Problemas até muito mais criados pelo próprio Atlético, que não soube aproveitar o início do jogo. E ainda assim ganhou o jogo. E ganhou o jogo, por mais que tenha tido aquele pênalti, que na minha opinião não foi, mas são coisas que acontecem no futebol. E fica aí essa expectativa de o Atlético na decisão do campeonato. Que aí é um jogo único, é uma situação que o emocional influencia demais também. Muito bem, e mais Galo aqui no Rádio Esportes, com ele, Álvaro Damião. Um abraço para você, Milton, um abraço Panzi, Alexandre Simões, ouvintes do Rádio Esportes. Ainda em cima desse assunto que vocês comentam, o Mariano, que se lesionou no último Atlético e Cruzeiro, entrou no intervalo e aí já é o Turco Mohamed pensando na final contra o Cruzeiro no próximo sábado. O Matias Zarate, que perdeu os principais jogos do Galo esse ano, ele não atuou nos clássicos contra o América
América e contra o Cruzeiro, e nem jogou aquela partida pela Supercopa contra o Flamengo. Ontem voltou como titular, inclusive, e está à disposição para o clássico do próximo sábado. O técnico Antônio Mohamed, que tinha uma lista de 9 jogadores de fora por causa de suspensão, como é o Hulk, lesões e seleções, todos estarão à disposição para a partida contra o Cruzeiro no próximo sábado. A única vantagem do Atlético na partida de sábado, por ter tido a melhor campanha na primeira fase, vai ser na escolha dos uniformes, assim como no banco de reservas, que é aquele banco que fica o principal, o vestiário principal do Mineirão, que fica à direita. Fora isso, não tem nenhuma outra vantagem contra a equipe do Cruzeiro. Empate no tempo normal leva a decisão para os pênaltis e o técnico do Atlético começa amanhã. A segunda-feira foi de folga, amanhã, terça-feira, reapresentação pela manhã e ele começa os trabalhos da semana. A boa notícia, claro, além desses jogadores que estavam no departamento médico, é a volta de Mariano, do Zaratio, e voltaram bem ontem contra a equipe da Caldense. O Atlético time é esse, daqui a pouco a gente retorna e aí eu vou trazer alguns detalhes sobre a história do Atlético, o maior campeão estadual de Minas Gerais e que pode conquistar um tricampeonato, coisa que não acontece desde a década de 80, Milton. Legal, Álvaro Damião.